aí, galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? E aí, coricada linda, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser uma coisa bem assim, tipo, eu não sei se eu já contei isso aqui no canal, eu acredito que não, mas com certeza eu já comentei por alto. Eu fazia um canal com uma pessoa antes de eu fazer meu canal solo. Enfim, inclusive lá eu tinha muito mais inscritos do que aqui. Eu vou falar sobre o meu relacionamento com o meu ex-noivo. Eu namorava com essa pessoa desde 2013 e terminamos em 2016. Ficou juntos durante 3 anos e 2 meses. 3 anos e 2 meses. E terminamos, assim, tipo, ele terminou comigo via celular, WhatsApp. A gente morava em cidades diferentes, então eu até entendi o porquê do motivo de estar terminando comigo via celular, porque eu morava aqui em Conquista e ele morava em Marília, São Paulo. Não vou dizer o nome dele, não vou expor o nome dele porque acho que não vem ao caso e eu acho que privacidade é tudo, né, gente? Eu tenho todo o direito de falar o que eu quiser aqui nos meus vídeos, mas eu não posso simplesmente ter o direito de expor pessoas dizendo o nome dessas pessoas. Eu já conheci essa pessoa desde a época do colégio, na época que eu morava em Marília, sim, eu já disse aqui algumas vezes que eu já morei no interior de São Paulo. Eu morei 5 anos e meio em Marília, São Paulo. E minha última escola que eu estudei lá em Marília, eu e essa pessoa estudamos juntos nessa escola. Foi a última escola que eu estudei lá. E a gente já se conhecia. Na época que a gente começou a namorar, a gente já se conhecia há 15 anos. Já tinha muito tempo que a gente se conhecia. E aí a gente começou a namorar em 2013. E na época, antes de a gente começar a namorar, antes de a gente assumir o namoro, ele estava com outra pessoa. Que essa pessoa não era de Marília, mas morava em Marília. Estou aqui com o meu cafezinho. Ele terminou com essa pessoa. E o que eu sabia dessa pessoa sempre vindo das histórias dele. Vindo do que ele falava sobre essa pessoa. Eu não conhecia ela pessoalmente, não conheço ela pessoalmente até hoje, mas hoje em dia eu e essa ex dele antes de mim, hoje em dia a gente conversa, a gente se fala e tal. E como eu só sabia como era o relacionamento dele antes de mim, pela boca dele, então automaticamente eu acreditava nele. E aí, assim, tipo, eu nunca dei oportunidade, eu nunca dei espaço pra ela vir contar o lado dela. E vivi 3 anos e 2 meses com essa pessoa sem dar espaço, sem dar a oportunidade pra essa ex dele falar a versão dela, falar o lado dela do relacionamento. O que eu percebi, assim, tipo, em relação a essa ex dele, é que todos da família dele realmente não gostava dela. Todos. Quer dizer, quase todos. Algumas primas dele acreditavam na menina e um primo dele também acreditava na menina. Mas o pai e a mãe dele não gostavam da menina, falava mal da menina, o irmão dele falava mal, as tias dele falavam mal. Então, assim, tipo, acho que o único tio, a única pessoa dos adultos, assim, tipo, que não falava mal era o tio dele. A única pessoa que não falava mal dos assuntos sobre ela era um tio dele, porque o tio dele também era muito discreto. O único tio dele, de parte de mãe, era muito discreto, mas os tios de parte de pai, os tios das tias de parte de pai, mas uma tia de parte de mãe dele, a avó dele falava mal dela. Então, assim, muita gente falava muito mal dessa menina. E de um certo ponto eu acreditava, porque eu tava convivendo com eles e era a palavra deles contra uma palavra de uma pessoa só. Então a gente acabava acreditando na maioria, ao invés de acreditar na outra pessoa. A gente começou a namorar, era 2013, em março de 2013, que a gente literalmente assumiu que a gente estava namorando. Primeiro a gente conversava, ficava aquela coisa, aquelas conversas românticas e tal, de início de relacionamento, mas eu só falava pra ele, eu vou assumir no dia que você terminar o namoro. E assim, tipo, sou afim de você, mas eu não quero nada com você enquanto você estiver com essa pessoa. Praticamente em setembro de 2013, ele veio pra cá pra conhecer a minha família. Eu simplesmente falei, não vou conhecer sua família enquanto
você conhecer a minha primeiro. Eu sempre colocava essa situação. E uma das coisas que eu mais falava pra ele desde o início do nosso namoro era entre você e a minha faculdade. Entre você e a minha família. Entre você e a minha... Na época só tinha Lady, eu não tinha Queenie. Eu falava entre você e Lady, que é minha gata, a minha gata. Entre você e meu amor próprio, o meu amor próprio. Eu sempre deixava isso bem claro pra ele, porque ele não foi o único que eu sempre falei isso. Meus ex antes dele, eu sempre dizia isso. Inclusive, o meu ex antes dele, que eu namorei durante 7 anos, era a pessoa que mais me apoiava em tudo e sempre concordou nisso e sempre me lembrava do que eu falava. Ele era a primeira pessoa que sempre me lembrava. Lembra que você sempre fala pra mim, entre eu e alguma coisa da sua vida, é alguma coisa da sua vida? Faça isso. Você tem que fazer por você, não tem que fazer por mim. Então, assim, tipo, esse ex meu, antes desse meu ex-noivo, sempre dizia isso pra mim, sempre me lembrando das coisas, dizer, não, entre eu e as coisas da sua vida, as coisas da sua vida, você tem que seguir em frente, você tem que fazer por você, você tem que crescer, porque eu já tô com minha vida ganha. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego, eu tenho minha vida, eu me sustento. Então você tem que fazer por você. Então, assim, tipo, eu como sempre tive muito apoio de pessoas ao meu redor, eu achei normal isso, sabe? Tipo, inclusive antes de mim, assim, tipo, antes desse ex-namorado meu, que eu fiquei 7 anos com essa pessoa, eu tive outro ex-namorado que falava a mesma coisa. Falava assim, não, entre eu e a sua vida, é você tem que crescer. Então, assim, tipo, antes desse noivo meu, eu sempre tive pessoas ao meu lado, eu sempre tive namorados ao meu lado que sempre me apoiavam, sempre dizia pra mim que entre eles e a minha vida, de eu construir a minha vida, o importante era eu construir a minha vida. Então, na época, eu com 2013, ó, gente, eu vou abrir a calculadora aqui pra fazer as contas. Em 2013 eu já tava com quantos anos? Eu acho que eu tava com 23 anos, 24. Eu estava com 24 anos. Quando eu e ele começou a namorar, na verdade ele estava com 23. Ele também com 23, porque ele também é de 89, mas de agosto de 89. E eu sou de abril de 89. Então a gente era 4 meses de... Eu era 4 meses mais velha do que ele. Então, assim, tipo, na época que a gente começou a namorar, ela com 23. E aí foi isso. Tipo, ele veio pra cá em setembro de 2013, a gente conheceu minha família. Era pra ele ter vindo antes pra passar o aniversário dele, mas acabou não vindo porque ele passou o aniversário da mãe dele junto com o dele. Porque a mãe dele era do dia 23 de agosto e ele 27 de agosto. Então, assim, tipo, acabaram fazendo uma festa só, porque ele iria viajar, e acabaram fazendo tudo junto. E aí, em setembro, ele veio pra cá. O aniversário da minha mãe, que é dia 31 de agosto. Dia 1º, dia 2 de setembro, ele estava aqui. E aí, conheci minha família e tal. Minha família acolheu aquela coisa. E foi aquele, sabe, tipo, aquele... Minha família super acolheu ele, super abraçou ele. Inclusive, até hoje, a minha família fala bem dele. Fala muito bem dele, no sentido de que acabou acontecendo o que aconteceu, vou chegar nesse ponto da história, mas minha família até hoje fala bem dele, e inclusive eu falo bem dele, gente. É uma pessoa, tipo, de um coração imenso, de um coração muito lindo. Ele deixa muitas vezes ele de lado pra fazer as coisas pras pessoas. Muitas vezes ele fica doente fisicamente pra fazer algo por alguém, entendeu? Então, assim, tipo, eu até hoje eu falo muito bem dele, no sentido de que ele faz mesmo, ele é uma pessoa de coração muito bom. Mas tinha os problemas dele que aí eu não podia fazer muita coisa, né? Então, eu ia pra Marília, ou então ele vinha pra cá. Então aquela coisa, a gente ficou sempre viajando. Foi durante 3 anos essa situação. Aí a minha última viagem pra Marília foi de 2015 pra 2016, Natal e Ano Novo de 2015/2016, que eu passei 1 mês e meio lá. Passei 1 mês e meio, então eu fui na metade de dezembro e passei praticamente janeiro inteiro lá em Marília. E sabe quando você vai pra um lugar e você já tá desconfiada de alguma coisa? Sabe quando você, dentro de você fala assim, tipo, já tá acontecendo alguma coisa? Você já sente que tá acontecendo alguma coisa? Durante os 3 anos, eu vivi um grande amor, sim. Não vou dizer que eu não vivi, mas assim, tipo,
Depois que a gente termina, que a gente percebe alguns detalhes que a gente não percebia quando a gente estava namorando com a pessoa. E aí, nessa última viagem que eu fiz pra Marília, eu já tava sentindo alguma coisa. E aí, eu comecei a perceber algumas coisas dele que eu fiquei assim, tipo, comecei a ficar muito com o pé atrás. Tudo bem, voltei pra Conquista e tal, mas eu sempre comecei a ficar com o pé atrás de algumas coisas. E quando eu começo a ficar com o pé atrás, eu começo a ficar muito fria. Esse é um defeito meu. Eu, quando começo a ficar pé atrás com alguém ou com alguma coisa, eu fico muito fria. Mesmo eu gostando da pessoa, isso acontece com amigos, isso acontece com relacionamento, isso acontece sempre com alguma coisa. Quando eu fico com o pé atrás, eu sempre começo a ter atitudes frias com essa pessoa. Então, assim. E aí, 2016 foi o ano que eu comecei a estagiar. E foi uma coisa que eu conversei com ele. Que eu sentei com ele antes de ir embora de Marília em janeiro, eu sentei com ele. Lembra que eu sempre disse pra você que entre você e a minha faculdade sempre vai ser a minha faculdade? E ele falou assim, tipo, não, lembro, sei, e inclusive apoio. Essa decisão sua, porque é o seu futuro, é a sua profissão que você escolheu. E aí tudo bem. Quando eu vi essa reação dele, eu achei normal. Eu falei, ó, esse ano eu começo a estagiar. Eu tenho a pretensão de começar a estagiar esse ano, então eu não vou ter muito tempo. Mesmo que o meu estágio seja 2 vezes por semana, mas assim, tipo, não é só o estágio, são as matérias da faculdade também. Então, eu espero que você compreenda o meu lado no sentido de que eu vou estar muito ocupada com a questão da faculdade. Vou estar muito ocupada. Ele, tá bom, eu vou. Eu falei, não, claro, eu vou compreender e tal. Aí fizemos 3 anos de namoro. Foi em abril, uns dias antes do meu aniversário. A gente teve uma discussãozinha que eu falei pra ele assim: eu não vou deixar você estragar a minha semana pré-aniversário. Se você tá afim de briga, você não vai ter. Ó, você fica aí na sua, que eu fico aqui na minha, porque eu não vou entrar no clima. Simplesmente falei isso pra ele. Ó, não estou afim de estar no clima, que eu não vou estragar minha semana de aniversário por causa de você. Com as suas paranoias, suas loucuras. Deixei quieto, e ele deixou quieto também. E aí, beleza, fui comemorar meu aniversário. Minha mãe fez um bolinho encomendou um bolinho pra mim, aquela coisa. Fez meu aniversário e tal. Pra mim foi. Inclusive, ele me deu vários presentes de aniversário, não sei o que lá. Com todo ano, ele sempre me dava vários presentes de aniversário. Ele tinha um negócio de me dar presente, e minha mãe sempre achava estranho. E sempre dizia pra ele: minha filha não é o tipo de pessoa que você compra com coisa material. Minha filha não é desse tipo. Minha filha não liga pra esse tipo de coisa. O que ela gosta mesmo é da atenção, é do carinho, é do amor. E aí, muitas vezes, minha mãe vinha conversar comigo. Eu falava assim, mãe, eu não posso fazer nada. Eu já conversei muitas vezes isso com ele. Que não precisa ele me dar as coisas, porque o meu pai já me dá as coisas. Ó, pra você imaginar, ele me deu... Ele trocou 2 vezes meu notebook. Ele me dava celular. Ele chegou a me dar PlayStation. A cama que eu durmo até hoje foi ele que me deu. Ele me dava roupa, ele me dava muita coisa, gente, sabe? Tipo, ele me dava muita coisa mesmo. E assim, tipo, ele me deu uma televisão. Ele chegou ao ponto de dar de presente pro meu pai uma televisão smart. Sabe? Tipo, ele dava muita coisa, assim, saía presenteando todo mundo. Achando que ele era o rico da situação. E que se fosse comparar financeiramente, eu tinha muito mais condição financeira comparado a ele. Se fosse fazer uma condição, assim, tipo, de comparação de vida, eu tinha muito mais condição de vida financeira do que ele e do que a família dele. Fazer uma comparação. Mas eu nunca me liguei nisso, sabe, gente? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me liguei nessa situação de dinheiro, porque eu fui criada assim. Tipo, meu pai e minha mãe vieram de uma família humilde. E mesmo com a condição financeira que a gente tem, meu pai e minha mãe sempre criaram os filhos colocando isso, que a origem da família da gente é uma origem humilde. Então, mesmo meu pai sempre tendo uma boa condição financeira, eu nunca, sabe, tipo, coloquei o dinheiro acima de qualquer coisa. Ele tinha essa mania de querer me dar tudo, queria me dar o mundo. Inclusive, eu lembro disso até hoje, gente. Ele simplesmente teve uma situação que ele falou assim pra mim: eu já te dei muito mais coisas do que o seu próprio pai. No dia que ele me falou isso, eu olhei pra cara dele, eu dei risada da cara dele. Literalmente, eu dei muita risada da cara dele. Eu falei assim,
você me deu tanta coisa, mais do que o meu pai, que você pagou minhas escolas, né? Você paga minha faculdade. Ah, não, bebê, você pagou minhas fraldas. Você lá, você ainda nem era nascido, mas você já pagava as minhas fraldas. Você pagou meu leite, né? Você já me deu tanta coisa mais do que meu pai que você pagou todas as escolas que eu estudei. Então, assim, tipo, no dia que ele me contou isso, eu levei literalmente na ironia, na pirraça, na brincadeira. Eu bati resenha mesmo da cara dele, porque eu olhava assim, meu Deus, uma pessoa dessa dizer isso, que já me deu mais coisa do que o meu próprio pai, que passou a vida toda me sustentando, sabe? Tipo, eu olhei assim, comecei a dar risada na cara dele. Ficou assim, tipo, que absurdo. Eu olhava assim, meu Deus do céu, que menino louco, paranoico. E eu ficava assim, tipo, dei risada. Eu levei na comédia, porque uma pessoa chegar ao ponto de chegar em mim e falar que já me deu mais coisas do que meu pai, e a pessoa realmente se dá muita importância. Aquela coisa que eu sempre falo, parar de se dar muita importância. Que você não é isso tudo, você não é a última bolacha do pacote. E mesmo se eu fosse a última bolacha do pacote, cuidado para não vir quebrada. Porque muitas vezes a última bolacha do pacote pode vir quebrada ou até sem recheio. E é assim, tipo, aí beleza, teve essa situação e tal. Aí, enfim, chegamos em abril e tal, logo depois do meu aniversário, ele foi pra China a trabalho com o patrão dele. Nessa viagem, eu tava em comunicação com a mãe dele, porque a mãe dele tava fazendo uma mudança. Não, isso foi. Quer dizer, o negócio da mudança dele foi na viagem dele pra Alemanha, que ele viajou pra Alemanha com o patrão. E eu ajudei a mãe dele via telefone a fazer a mudança dele, porque tinha comprado alguns móveis e tal, e era questão de tempo de chegar e tinha que estar lá. Eu avisava pra mãe dele, ó, tá dizendo aqui pelo correio que tal coisa tava chegando, então corre lá pra casa pra pegar tal coisa. Então, assim, tipo, eu fazia assim, era a minha forma de ajudar a mudança dele. Aí, sim, em abril, depois do meu aniversário, ele foi pra China a trabalho. E aí, o patrão dele cogitou uma situação, assim, tipo, cogitou, mas não era 100% verdade. Era só uma hipótese. E de abrir uma filial da empresa lá em Miami, nos Estados Unidos. Mas como é hipótese, não é fato, entendeu? Então, assim, tipo, ele simplesmente, no dia que ele veio com essa conversa comigo, eu tava estudando para uma apresentação de trabalho que eu tinha na faculdade e que era a nota da unidade dessa matéria. E aí ele veio para mim falando que a gente ia mudar para Miami, que não sei o que lá. Gente, eu comecei a chorar de raiva, de ódio dele, porque eu falei para ele: não vou. Eu não vou para nenhum lugar com você. E aí ele falou assim, tipo, por que não? Eu falei assim, porque eu tenho minha faculdade. Eu não sou formada. E para eu conseguir entrar numa faculdade nos Estados Unidos, tem que ter muito dinheiro, porque tudo nos Estados Unidos é tudo pago. E eu não vou jogar anos de faculdade no lixo por causa de você. E você sabe muito bem disso, que eu não largaria nada da minha vida profissional para seguir uma pessoa. Você sabe muito bem disso. Você desde o nosso início do nosso namoro, eu sempre deixei bem claro isso, que eu não ia deixar minha faculdade por ninguém. E aí eu chorava de raiva. Aí teve uma hora que minha mãe teve que aparecer no quarto pra me acalmar, que eu chorava de raiva, de ódio. E aí eu mostrei toda a conversa pra minha mãe, conversei tudo com ela, e eu falei assim pra minha mãe, é egoísmo meu fazer esse tipo de coisa? Aí minha mãe falou assim, não, nem um pouco, é egoísmo seu. É egoísmo seu, não se preocupe. E aí nesse dia ele disse que tava querendo terminar comigo. Aí num dia só tava eu, minha mãe e meu irmão em casa. Meu pai tava trabalhando em outra cidade. E aí meu irmão e minha mãe não queria deixar que eu fosse pra faculdade, porque eu tava tão, sabe, tão chateada, tão abalada com a situação que tava acontecendo. Meu irmão e minha mãe não queriam deixar que me deixar ir pra faculdade, mas eu falei, eu tenho que ir, que senão eu vou perder na matéria. E aí foi aí que eu fui pra faculdade, mas eu já pensava que eu ia receber uma nota super baixa, porque eu imaginei que eu apresentei a matéria super mal do trabalho. E quando eu fui ver minha nota, eu tirei 9 no trabalho. Eu fiquei muito feliz, porque eu tava num dia tão ruim. E eu fiquei com 9 em um trabalho de primeiros socorros, que eu fiquei tão feliz, que eu fiquei assim, tipo, ai meu Deus do céu, que alívio. Aí quando foi de noite que meu irmão foi me buscar na faculdade,
Ele falou assim, ele mandou uma mensagem pra mim assim, ai, foi tudo brincadeira. Ô, velho, a minha vontade era de socar a cara daquele menino. A sorte dele é que ele tava na China. Porque literalmente estava na China. Porque a minha vontade era simplesmente de socar a cara dele, de dar uma surra na cara dele. Mas aí, beleza, passou. Daí, desde esse dia, aí foi que eu fiquei mais fria com ele. Então, tudo que ele fazia de terror psicológico comigo, eu falava assim, não funciona, meu amor. Você pode fazer o que você quiser. É isso que você quer? Faça. Fazer assim com ele. É isso que você quer? Uma situação que eu já tava assim, ai, saco. E aí, nesse dia também, minha mãe tinha mandado uma mensagem pra ele e falou assim, você toma cuidado, porque minha filha pode amar. Ela pode amar muito, mas quando ela diz não, é ponto final. Quando foi em maio, eu lembro até hoje, gente, quando foi em maio, dia 1º de maio de 2016, eu tava viajando com meu pai, minha mãe e meu irmão pra Salvador. Era feriado do dia de trabalho. E aí eu fui pra Salvador com meu pai e com minha mãe. E na estrada não tem muito sinal. Na estrada o sinal é péssimo, então quase não chegava a mensagem pra mim. Aí quando praticamente tem uma cidade antes de Salvador chamada Simões Filhos. E quando desde Simões Filhos até a gente entrar em Salvador, não parava de chegar a mensagem dele. Chegava a mensagem dele, chegava muita mensagem dele. E aí eu fui lendo as mensagens, né? E aí tudo que ele dizia era literalmente que ele queria terminar comigo. Se ele em vez de fazer um FaceTime comigo e falar assim, tipo, ó, velho, eu quero terminar. Não, ele simplesmente terminou comigo por mensagem do WhatsApp. E aí, na época, os dois tinham um iPhone, então por isso que eu falei FaceTime, porque dava muito bem pra ele fazer um FaceTime comigo. E aí, ele simplesmente terminou comigo via WhatsApp, mas ele queria colocar a responsabilidade do termo pra cima de mim. Como se tivesse, tipo, eu estou terminando com você, mas é você que tá terminando comigo. Aí eu falei assim, tipo, você vive dizendo pra mim, pra todo mundo, que você é homem suficiente pra assumir suas coisas. Então seja homem suficiente pra assumir o que você quer. Você realmente quer terminar comigo? Porque eu sei de mim. Eu sei do meu coração. Eu sei que eu não quero terminar com você. Você quer isso mesmo? E aí ele falou assim, quero. Aí quando ele falou quero, eu falei assim, então tá bom. A partir de hoje, a gente não tem nada. A partir de hoje, a gente não tem nada. Aí eu simplesmente coloquei do ponto da conversa dele, do início da conversa dele, pra minha mãe ler até o final. E nesse momento que minha mãe tava lendo a conversa, eu simplesmente tava tirando a aliança do meu dedo. A aliança de noivado do meu dedo. Simplesmente tirei do meu dedo e eu joguei ele na mochila. Enfim, eu entrei em Salvador, literalmente solteira. Ainda que bati resenha no grupo de estágio da faculdade e falei assim, partiu Salvador solteira. E a primeira coisa que eu instalei foi o Tinder. E aí, durante esse tempo que eu tava em Salvador, a gente ficou sem se falar. Mas assim, eu lembro que o feriado caiu numa quinta. A gente ficou quinta e sexta sem se falar. Quando foi no sábado, ele começou a mandar mensagem pra mim e eu não respondia. Eu simplesmente ignorava ele. Porque eu simplesmente estava com a minha família. Eu estava em Salvador com a minha família. Estava com meu pai, com minha mãe e meu irmão. E aí, muitas vezes eu ia pra casa da minha avó e eu tava curtindo minha avó. E eu não queria saber de encrenca pro meu lado. Eu não tava com paciência nenhuma pra isso. Simplesmente eu falei assim, ah, foda-se, eu tô nem aí, não quero saber dessa pessoa. Inclusive, quando eu chegava na casa da minha avó e perguntavam dele, aí eu falei assim, tá bem. Só respondia isso. Não queria comentar. Isso, tipo, quando ele terminou comigo, só quem tava sabendo era minha mãe. Quando a gente chegou no hotel, meu irmão, minha mãe e meu pai ficaram sabendo. Se nota não, no shopping, que a gente foi comer alguma coisa no shopping, no Salvador Shopping. E aí, eu falei que meu pai e meu irmão ficou sabendo. E aí, teve uma hora que meu irmão falou assim, ah, joga aliança no mar. Eu falei assim, oh, Deus que me livre, vou jogar o farinha da ruim pra Iemanjá, pra depois Iemanjá ficar com raiva de mim? Eu não, eu quero ser brava de Iemanjá, meu filho. Ele é verdade, não joga no mar não, pelo amor de Deus, depois traz coisa ruim pra você. Pois é, deixa a Iemanjá quieta lá no cantinho dela e deixa a aliança que eu jogo no lixo, jogo no vaso sanitário, coisa assim. Eu literalmente joguei no lixo. Lembro que eu joguei no lixo e deixei lá pro povo do hotel pegar a aliança no lixo. E aí, beleza, quando eu voltei pra Conquista, eu vendi um monte de coisa que a gente tinha me dado. Eu vendi um colar de 20 quilates, eu vendi a aliança, o anel de noivado de 18 quilates, eu vendi. Eu vendi um Nintendo 3DS e mais os jogos por R$ 600. Eu lucrei R$ 600 assim, ó, na minha mão. Porque eu sabia que o preço que eu queria colocar
não ia conseguir vender, porque a Nintendo aqui já tava numa situação que ninguém tava vendo bons olhos com a Nintendo. E aí, ai, já sei que eu vendi um monte de coisa. Virou cachaça, virou dinheiro, virou um monte de coisa. Eu simplesmente, aí fiz essa tatuagem que eu fiz, foi uma cobertura, que eu, de uma loucura, uma idiotice que eu fiz, porque ele tinha feito uma tatuagem com meu nome, e eu forçada, assim, tipo, fiz com o nome dele. Aí ainda bem que saiu do bolso dele, não fui eu que paguei a tatuagem aí. Claro que com o valor das coisas que eu vendi, que ele me deu, eu fiz a cobertura, porque o valor de uma retirada laser é caro, então, assim, entre um valor de retirada laser e cobrir, eu preferi cobrir. Então, assim, tipo, essa rosa minha foi um recomeço, foi um valor de um recomeço. E aí, beleza, gente, foi daí que eu percebi que, em alguns momentos, eu vivi, sim, um relacionamento abusivo. Porque ele me afastou de muitas pessoas, ele me afastou de muitos amigos meus. E tentou me afastar de pessoas que são amigas minhas desde criança, que até hoje a gente é amiga, que é amiga minha, que é Jamile e Emily. Eu comento direto aqui. Ele tentou me afastar dos meus pais. Ele tentou me afastar dos próprios pais dele, que ele falava muito mal dos pais dele pra mim. E eu adorava, até hoje eu adoro os pais dele. São pessoas incríveis. Só que assim, tipo, eu acho que uma coisa que até tava acontecendo com Jamile, eu acho que principalmente a mãe dele não veio falar comigo por vergonha do que aconteceu, do que ocorreu. Porque também ninguém da família dele veio atrás de mim pra saber o meu lado, saber a minha parte. Não faço questão. Desde a época que a gente terminou, desde 2016, há 4 anos atrás, eu também nunca fiz questão. Nunca fiz questão de também procurar eles pra falar da minha parte, porque eu sempre respeitei muito eles. Sempre muito, sabe? Tipo, eu aprendi a ter respeito. Então, assim, como eu queria que as pessoas me respeitassem, eu também respeitei o lado deles. Então, assim, tipo, depois de 4 anos, até hoje eu nunca procurei a família dele pra contar o meu lado. Inclusive, sigo algumas primas dele e tal. As minhas também até hoje nunca me perguntou e tal. Falo com uma prima dele, porque a prima dele tem uma filhinha, e eu falo assim, tipo, nossa, fulana, eu tenho, que bom que você tá com a filhinha, sua filhinha tá linda, não sei o que lá. Elogio e tal, assim, tipo, sempre fui assim, sempre respeitei. E eu sei que ele deve olhar com certeza as minhas coisas. A empresa que ele trabalha até hoje, que eu conheço o patrão, conheço os produtos e tal, e conheço algumas pessoas que trabalham com ele até hoje, a empresa que ele trabalha me segue, e eu sigo a empresa que ele trabalha, e eu tenho certeza que de vez em quando ele deve entrar na rede social da empresa que ele trabalha pra forçar minha vida, e também não me pode olhar, não tenho nada a esconder. Eu não tenho, literalmente, eu não tenho nada a esconder, então é isso, entendeu? Então, assim, de um certo ponto, eu vejo que em alguns momentos eu sofri alguns abusos de relacionamento. Possa sim ter feito alguns abusos no relacionamento também. Mas eu nunca vou saber disso porque ele nunca passou o feedback dele pra mim sobre a minha pessoa em relação ao nosso relacionamento. Então, muitas vezes a gente não enxerga o que a gente faz. Então, eu não coloco a culpa 100% nele, no nosso término, porque inclusive é uma coisa que a minha psicóloga sempre fala. Em qualquer relacionamento é sempre 50%. Não é culpa totalmente de uma pessoa. É 50% de cada um. Então eu tenho certeza que eu tenho o meu 50% de parcela de culpa de alguma coisa. Mas eu nunca vou saber disso porque ele nunca me passou esse feedback. É isso, gente. Eu quis contar um pouco da minha história de... Porque há 4 anos eu sou solteira. Tipo, na verdade, 6 anos e pouco... quase 4 anos eu tô solteira. Porque, inclusive, meu namorado, depois desse noivo meu, eu namorei 6 meses com essa pessoa, então, sabe, inclusive, eu fiquei sabendo, que é papo pra outro vídeo, que eu fiquei sabendo de umas coisas dessa pessoa que eu falo assim, velho, eu namorei mesmo com esse traje, sabe? Então, assim, tipo, é papo pra outro vídeo. Depois a gente conversa sobre esse outro ex meu. Isso, eu com certeza devo ter dito meu 50% de culpa, minha passada de culpa. E aí, assim, tipo, não guardo rancor, não guardo mágoa dessa pessoa. Eu acho que ela, como inclusive falei, é uma pessoa de coração imenso, coração maravilhoso. Só que eu não quero contato nenhum. É o tipo de pessoa que eu não levaria pra minha vida pós-término, porque eu tenho os meus motivos de não querer conversa mais com essa pessoa, porque eu sei muito bem que essa pessoa também mentiu muito pra mim, de muitos assuntos, inclusive de ele me procurar um mês depois do nosso término e eu falar pra ele, eu não quero conversa com você porque você mentiu pra mim
de muitas coisas, e eu acho isso desnecessário, sendo que você sempre foi uma pessoa que preza pela verdade e foi a primeira pessoa a mentir na situação. Então é isso, gente. Eu espero que com essa história toda que eu contei aqui pra vocês seja um exemplo de vida, um exemplo de como seguir a vida de vocês e de como ter atitude na vida de vocês. Eu sempre fui assim, viu, gente? Sempre tive muita atitude. Como minha mãe diz, eu posso amar, mas não é não. Então até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê sua curtida, ative o sininho, deixe seus comentários e me siga nas outras redes sociais também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.